Foi? Foi. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para ficar mais visual, ficar mais legal, né? Pedro tá mandando bem na administração. Tá mesmo, viu, Pedro? Vamos conversar disso aí para você virar monitor também. Abriu aí? Sim. Abriu. Tá. Eu vou tirar rapidinho, vou jogar vocês aqui na outra tela, só para eu conseguir enxergar o chat. Aí, agora foi, né? Bom, pessoal, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre mobilidade urbana e acho que agora foi certinho. Falar sobre mobilidade urbana com um viés um pouco mais aqui do Grande ABC, mas eu vou expandir para a região metropolitana de São Paulo e vocês vão ver que dá para aplicar o que a gente vai dizer aqui a qualquer lugar do país. Eu compartilhei o bagulho errado, né? Vocês me desculpem aí, viu? Tô tomando um baile aqui. Vocês sabem que eu infringi 37 leis de trânsito para chegar aqui a tempo de dar essa aula para vocês. E acho que eu tomei, já perdi a minha carta com o tanto de coisas, atrocidades que eu cometi para chegar a tempo. Mas tudo bem, agora deu certo, né? Mobilidade urbana no Grande ABC. Então a ideia um pouco é fazer com vocês um debate, né? Eu vou passar um minutinho só do documentário, tá? Mas aí depois eu vou pedir para vocês assistirem, porque ele é da hora. Beleza? Vocês topam assistir? Um minutinho? Não vai dormir? Não vai largar aí? Topa. Beleza. Um joinha, então topa, né? Tá. A gente veria o vídeo se tivesse áudio, eu acho que ficaria melhor. Tá sem áudio? Tá sem áudio. Então peraí, mano. Peraí. Áudio da apresentação, não tá indo? Vê agora. Eu não sei se alguém tá ouvindo algo. Não tem muito barulho agora, espera um pouquinho. E agora, tá ouvindo? A gente tá vendo a imagem, porém a gente tá vendo o vídeo, mas a gente não tá ouvindo nada. Não ouviu ela falar pronto, filha? Não. Então, peraí. O Pedro falou aqui no chat que talvez tenha que recompartilhar a tela. Vamos tentar de novo. Acho que agora tá abrindo aí. Hoje você tá com a sua Oi? marca, né? Agora deu certo. Liso. Celular, depois eu coloquei no ônibus, né? Deixa eu ver isso aí. Nossa, isso não liga. Mal consegui limpar aqui, não. Pois é. Mano, você ainda acha que a gente... Tchau. Até mais. Depois você me liga, tá? Tá. Bom trabalho. Obrigada. Eu moro aqui no Jardim Helena, nasci aqui também. E agora são 10 para 6 da manhã. Eu acabei de deixar minha filha na casa da minha mãe e tô indo trabalhar. Pretendo chegar às 9 horas no trabalho. Eu vou pegar um ônibus agora até a estação Itaim. Depois eu vou pegar o trem
até a estação Tatuapé. No Tatuapé eu vou pegar o outro trem até a Luz. Na Luz eu vou pegar a linha amarela até a estação Pinheiros. Em Pinheiros eu vou pegar o trem até chegar na estação Santo Amaro. E na estação Santo Amaro eu pego a linha Lilás até Giovanni Gronk. Quando eu chego lá na Giovanni, aí eu pego um ônibus, aí é só um ponto do meu trabalho. Mas não dá pra ir a pé porque é perigoso. Já fui assaltada já uma vez. Eu sou analista de sistemas e eu trabalho com uma processadora de cartões. Eu trabalho já há 10 anos nessa empresa. Eu encontro emprego, mas o emprego que eu encontro aqui não tem nada a ver com a minha área. Seria para trabalhar em escola, em lojinha, então não é fácil. Para minha área, mesmo Zona Sul, ou se fosse para Alphaville, que daí seria muito mais difícil eu chegar. Então, por enquanto, é a melhor opção para mim. Vou dar só spoiler, daqui pra frente vocês vão assistir. Mas um pouco eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham? Eu sei que tem gente aqui que, por exemplo, está em outro estado e pode talvez ter outra impressão em relação à mobilidade. Mas vocês quando vão para, acho que tem uma galera que está na escola ou está no trabalho, vocês levam mais ou menos quanto tempo? Vocês já passaram por essa experiência de demorar para chegar no trabalho, de chegar onde você tinha que ir? Imagina passar isso todos os dias, né? E queria saber um pouco das impressões de vocês, assim, joguinho rápido, abre o microfone e fala. Eu geralmente chego. Eu chego antes do horário que era pra eu chegar, né? É porque eu saio cedo. Que hora você sai de casa? Pedro? Oi? No meu antigo trabalho eu demorava 1 hora para chegar. 1 hora? Você mora onde, Gustavo? Eu morava em São Bernardo, na verdade eu ainda moro em São Bernardo, né? Mas só que meu trabalho é em Santo André. Aí eu pegava só um ônibus, que era no centro, porém esse ônibus no horário de pico era, assim, a mesma coisa que você ficar pegando 2 ônibus. É isso. Mais alguém quer compartilhar? Bianca disse que leva 20 minutos para chegar no trabalho e que acha muito. Você mora onde, Bianca? Eu moro no Assunção, eu moro em São Bernardo e aí, tipo, é perto pra chegar, só que eu pego o ônibus e mesmo assim tem muito trânsito. É isso, né? Acho que a galera que mora aqui no ABC deve ter uma sensação, ó, a Raíssa demorava 40 minutos e era perto. Acho que deve ter uma sensação assim que tá tudo meio travado no horário de pico, né? De que as cidades estão tudo acontece meio devagar, meio travado, você tem que sair sempre muito antes e contar com atrasos que não estão no seu, que não deveriam estar no nosso dia a dia, né? Vocês repararam na profissão da mulher que está no filme? Ela é analista de dados? Isso. E analista de sistemas, né? É, E analista de sistemas. é um emprego razoavelmente bem remunerado, né? Mas ela mora num lugar que não é o extremo da periferia, não é o lugar mais pobre de São Paulo, mas só tem emprego num outro lugar, né? Vocês repararam onde que é esse outro lugar? O que que tem naquele entorno? No lugar que ela mora? O lugar onde ela trabalha. É mais gente rica, né? Que ela falou de Alphaville ali também, que é onde arrumaria, tipo, mais emprego também na área dela. Isso. E onde ela trabalha mesmo, onde é? Zona Sul, Faria Lima, Berrini, Pinheiros. É exatamente isso, assim. Nós temos os empregos para quem tem alta qualificação, para quem tem maiores salários, esses empregos estão condensados em uma região importante,
mas é em uma região que nem era antes um centro comercial corporativo, né? Mas se tornou um centro comercial corporativo, Pedro, que está comentando no chat, né? A partir da influência da prefeitura, né? Com uma operação urbana que aconteceu naquele espaço, que reconfigurou a característica urbana daquele lugar, né? Então, hoje a nossa aula é um pouco para discutir sobre mobilidade, mas discutir um pouquinho também sobre planejamento urbano, né? E aí, para aquecer com vocês, eu trouxe essa coisa do documentário, né? Mas tenho outra pergunta para fazer. Se vocês acham que falta planejamento urbano no Brasil, é a primeira delas. Com E certeza. perguntar quem planeja as cidades brasileiras na concepção de vocês. Na minha visão, falta muito planejamento na questão das ferrovias, né? Dos trens, metrôs. Ainda mais porque no Brasil se utiliza muito caminhão, aí fica caminhão para lá, caminhão para cá, e gasta para caramba. E também, sem contar, eu acho também o planejamento em questão da eletricidade e da internet muito ruim, que é tudo embolado, os fios, aí fica um monte de pote aleatório, tudo embolado. Legal, trouxe uma questão importante. E quem vocês acham que planeja as cidades brasileiras? Quem quiser falar da outra pergunta, né? Vocês acham que vocês sentem falta de planejamento? Abre o link aí, fala para nós, vai. Pedro falou que tem a impressão de que não falta planejamento. E o Vitor Então, Hugo falou que o planejamento é feito por homens brancos, ricos e poderosos que só pensam neles. Mais alguém? eu tenho a impressão de que esse planejamento, ele existe, mas ele não tem a intenção de favorecer todo mundo. Ainda mais muito por conta do título, talvez, do nome desse documentário, né? De ser São Paulo, cidade segregada. Talvez isso seja de propósito, não tenho certeza, mas eu tenho essa impressão. Legal. Mais alguém arrisca? Eu acho que o planejamento em si, na verdade, não existe muito planejamento. Eu acho que eles fazem com que tenha um ponto e que as pessoas se proliferem ao redor deles e eles vão meio que fazendo o que dá para fazer, entendeu? Tipo, que nem aqui em São Bernardo, fez a fábrica da Volks, né? E foi fazendo as coisas em volta para poder as pessoas morarem e trabalharem lá. Então, eu acho que planejamento em si é na base só ali do projeto comercial mesmo, porque nas outras questões as pessoas que trabalharam na Volks moram totalmente em periferia, né, que seria aqui no Montanhão, na Vila São José, então não tem muito planejamento por esse lado. Legal. E a Bianca falou sobre um boato que teríamos metrô no ABC. Esse boato tem só uns 30 anos, viu, Bianca? Acho que ele é um boato, assim, já que ele tá bem consolidado, né? Mas enfim, achei bem legal as percepções de vocês. Vocês trazem coisas, assim, que... No curso que eu fiz, o planejamento urbano, o planejamento territorial aqui na UFBC, vocês trouxeram percepções de cidade que às vezes a gente fica 6 meses debatendo o que os teóricos falaram sobre essas percepções. Então, eu não vou querer esgotar aqui isso, né? Mas uma coisa que trouxeram, né? Que vocês trouxeram, essa palavra falta de planejamento, né? Eu não diria que é falta de planejamento, mas eu diria que ele é um planejamento feito para ser assim, porque as pessoas que fazem esse planejamento querem que seja assim, né? Então, quando vou resgatar o exemplo do documentário, né? Quando a personagem ela tem que sair lá do extremo leste e ir para a região sudoeste, onde está Pinheiros e tal, e olha a quantidade de baldeações que ela tem que fazer, olha o horário que ela sai de casa, né? E como às vezes a gente romantiza o nascer do sol, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né?
mas tá na baladinha, ela tal, não sei o quê, tá voltando para casa, e aí você vê nascer o sol, e a gente fala, nossa, da hora demais, não sei o que lá, mas tem pessoas que veem o sol nascer todos os dias, e que estão numa condição muito diferente dessa, né? E que o romantizar, sair tarde ou melhor, sair de madrugada de casa e ver o sol nascer na rua, né? Mas não é uma falta de planejamento, né? Porque todas as cidades brasileiras foram planejadas para serem assim. Quando há uma escolha de fazer uma obra viária, quando há uma escolha de qual estação de metrô vai ser entregue antes, quando há uma escolha de tornar a Faria Lima o espaço que ela é hoje, quando há uma escolha de tornar... Por que a Faria Lima não é em Itaquera? Por que o centro corporativo é aqui e não aqui? Quem escolhe no mapa onde é que essas coisas vão acontecer ou não vão acontecer, né? Essa aí, se a gente for trazer para um debate mais marxista, e eu não estou fazendo aqui da perspectiva ideológica, né, mas sim do debate teórico, né, da luta de classes, é a classe que domina planejando as cidades para beneficiar quem domina, em detrimento da classe trabalhadora, né, se você for pegar por essa perspectiva. Você tem outras perspectivas que dizem coisas semelhantes, né, de como o planejamento urbano das nossas cidades ele é feito para favorecer quem tem mais dinheiro em detrimento de quem tem menos dinheiro. Favorecer quem possui os meios de produção em detrimento de quem não possui. Qual a vantagem de fazer essas separações do ponto de vista de quem planeja? Historicamente, quem planeja, alguém falou aqui de homens velhos brancos ricos, tem exceções, né? Mas você tem um histórico de teórico e de tomadores de decisão no planejamento urbano que são esse perfil. Então, quem está planejando para si. Então, a vantagem dele de segregar a cidade é segregar mesmo. Eu sou rico, eu vou ficar na cidade, eu vou ter acesso à infraestrutura, eu vou ter acesso ao que eu preciso da cidade, eu vou ter direito à cidade, e você que é pobre fica lá. E você que se desloque o quanto você tem que se deslocar, porque você vai se deslocar, porque apesar dela ter uma boa profissão, ela é assalariada, ela não é detentora do meio de produção, né? Ela precisa trabalhar para sobreviver. Então, ela vai pegar 3 horas, eu estou aqui pensando, né, na perspectiva de quem está planejando, de quem está dominando. Não importa se você vai ter que pegar 3 horas de transporte, você vai fazer isso porque você precisa fazer isso, porque se você não fizer, você vai morrer de fome. Então, isso é planejado, de fato, né? Claro, tem coisas que acontecem espontaneamente, mas há a indução do planejamento urbano no Brasil, ela tem essa perspectiva, né? E aí, entrando um pouquinho mais na ABC, eu vi que tem uma boa galera aqui de São Bernardo, né? Eu puxei o R para falar São Bernardo, porque eu sou de Santo André. E, enfim, importante a gente lembrar que a gente não está sozinho nisso, né? Nem São Paulo, a cidade, está sozinha, o município de São Paulo, nem São Bernardo está sozinho, nem Santo André está sozinho, e se você olhar aquela mancha quando mostra o mapinha, né? Você não consegue distinguir onde é que está São Bernardo, onde é que está Santo André, onde é que está São Caetano, onde está Diadema. Simplesmente as áreas estão conurbadas. Vocês já ouviram falar desse termo na geografia, né? Conurbação cai no Enem, tá? Então, quando você tem essa mancha urbana espraiada, que você não consegue identificar mais os limites municipais, porque a urbanização ela foi tomando conta, você tem uma área de conurbação. E a gente aqui no ABC tem essa região industrial, né? Eu não lembro, acho que foi o Gustavo que falou da Volkswagen. Cara, a Volkswagen por si só, ela tem a dimensão de uma cidade, assim, o negócio é gigante. Você ir de uma ala para outra, você tem que ir de carro. Eu não sei quem já teve o prazer de visitar a Volkswagen, mas é um negócio absurdo, assim, monumental mesmo. E de como a cidade tem que se moldar no entorno da Volkswagen, de uma indústria, de uma grande indústria, para que a indústria aconteça, né? Então, você tem a mão de obra que vai trabalhar ali, que normalmente vai ficando cada vez mais distante do trabalho, mas ela precisa estar ali próximo. Você tem os fornecedores que precisam estar próximo dessa grande indústria. Estou pensando aqui numa indústria fordista, tá?
Eu falei que eu ia resgatar conceitos, né? Então, estou pensando numa indústria fordista que recebe as peças e monta numa linha de montagem e entrega o carro pronto. Então, essa indústria ela precisa de outras indústrias menores fornecendo matéria-prima e outras peças, componentes, enfim, para que ela consiga produzir aquele carro. E os trabalhadores precisam morar razoavelmente perto, e aí a Volks disponibiliza lá o ônibus fretado para levar e trazer os trabalhadores. Mas é uma cultura, e essa região industrial, né? O Pedro quer falar. Fala aí, Pedro. Ah, aqui no caso, você falou umas coisas. Você falou no caso no sentido de que tem indústrias que ficam longe do local onde os trabalhadores vivem, certo? Eu concordo que sim, isso pode dificultar, porém eu diria que tem algumas. Porém, eu gostaria de trazer um contraponto de que existem algumas exceções que, tipo, não é nem por questão de ser longe, é questão por estrategicamente a indústria precisa estar lá. Por exemplo, uma hidrelétrica, ela não pode estar na cidade, ela tem que ficar num rio para poder gerar energia elétrica na água. Ou uma indústria eólica, ela precisa estar em um campo aberto com vento para poder funcionar. Tipo, esse tipo de indústria que eu falo. Peraí. É esse tipo de indústria que eu tô falando no sentido de que eu sei que pode ser difícil para os trabalhadores acessarem, porém tem algumas indústrias em específico que precisam estar em locais específicos para poder funcionar. Esse é o meu ponto. Claro, sem dúvida. E assim, e além disso, né? Quando foi instituído lá, mas para quem conhece aqui, alguém conhece a refinaria de Capoava, que fica aqui na divisa Santo André com Mauá? Não faço ideia. Ali a gente tem uma refinaria de petróleo. Então é uma indústria pesadíssima que polui pra caramba, que joga poluente na atmosfera, que faz uma barulheira do caramba na petroquímica, é isso mesmo. Daqui da minha casa eu também vejo fogo, Pedro. Certamente quando ela foi instaurada não se imaginava de que as cidades chegariam dessa forma e que a gente teria uma indústria no meio de uma área residencial, como está aqui a indústria petroquímica. Então, você tem também casos de que a indústria está muito colada em moradias e isso traz uma série de questões que a gente, enquanto planejador, precisa resolver. Então, a gente precisa resolver o impacto ambiental que uma indústria dessa causa na vida das pessoas, e a gente tem instrumentos para isso, né? Como o plano diretor, como a lei de zoneamento e outros tipos de instrumentos ambientais, nesse sentido, para diminuir o impacto de uma indústria desse tamanho com esse impacto que ela tem no cotidiano, né? Inclusive, tem amigos que moram perto, eles falam quão prejudicial aquilo é para a saúde da família, exatamente. Tem uma série de impactos ambientais e de qualidade de vida das pessoas por ter uma indústria daquela. E não dá para tirar a indústria daqui agora, assim, não é de uma coisa de uma hora para outra, é uma indústria muito consolidada, que inclusive o que arrecada de imposto para Santo André é o que subsidia quase todas as políticas públicas de saúde e educação do nosso município. A base de arrecadação de Santo André, ela está ligada diretamente ao polo petroquímico. Então, não dá para a gente falar assim, ó, tira aí, né? O que acontece no dia seguinte? Então, tem uma preocupação em relação a isso. Mas nós estamos vivendo, não só no ABC, mas em outras regiões e no país como um todo, um processo de desindustrialização. Ou seja, a nossa atividade industrial está encolhendo e isso traz uma série de impactos econômicos, sociais e urbanos. Para quem é aqui de Santo André, deve ter passado alguma vez na vida já na região da Industrial, que é uma avenida chamada Industrial porque tem um monte de indústrias na Industrial. Mas isso tem mudado nos últimos 20 anos. Então, onde você tinha indústrias, hoje a gente tem prédios residenciais subindo no lugar daquelas indústrias, que eram grandes galpões, que tinham ali atividade logística, ferramentaria, enfim, N questões que eram produzidas ali, e que agora você não tem mais produção, você vai dar lugar à moradia. Isso tem um grande impacto urbano
quando você tira a indústria e coloca a moradia no lugar. Para a prefeitura, em algum aspecto, é interessante porque você aumenta o valor de IPTU, né? Você ganha mais IPTU, arrecada mais e tende a ter um orçamento maior. Desculpa, gente. Mas, do ponto de vista urbanístico, você tem uma série de impactos, né? Impacto no esgoto, impacto na energia, impacto... Alguém falou de internet aqui. Tem impacto nisso também, de infraestrutura. Tem a mobilidade extremamente impactada, né? E é uma região que, aos poucos, está se transformando numa região residencial, onde era uma região de uso industrial. Isso impacta no emprego, porque as pessoas que estão vindo morar ali, elas não vão trabalhar ali. Elas vão ter que trabalhar em outro lugar. Muitas vezes não é nem em Santo André. Então, esse fluxo pendular, vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Do pêndulo, ele acontece cada vez mais forte em Santo André, das pessoas indo trabalhar em São Paulo, ou trabalhar em outras regiões da região metropolitana de São Paulo, e vindo dormir em Santo André. Daí aquela ideia de cidade dormitório. Não estou dizendo que Santo André está neste fenômeno, mas se não tomar cuidado com a atividade produtiva local, vai caminhar para isso, né? Como você tem outras cidades, tipo Francisco Morato, mais lá no norte, é praticamente uma cidade dormitório, porque tem muito pouco emprego disponível lá. As pessoas vão trabalhar em Franco da Rocha ou vão trabalhar em São Paulo, ou trabalhar em Caieiras, em alguma medida. Aqui a gente tem, por exemplo, Diadema e Mauá. Diadema ainda tem uma série de indústrias, Mauá também, mas, enfim, você tem um fluxo pendular também diário muito grande. E São Caetano, nem toda cidade dormitório ela está ligada à pobreza ou alguma coisa do tipo. Porque você também tem um fluxo diário de São Caetano para São Paulo, para esses altos salários que são concedidos a pessoas que têm alta qualificação, etc. e tal. Então, esse movimento todo, ele acontece aqui no nosso grande ABC. Tudo bem? Então, ó, a gente tem aqui a desindustrialização, a esqueminha do tio Clóvis, assim. A indústria mudou, as cidades também mudaram, então a gente tem desindustrialização. Isso gera plantas menores, ou seja, a Volkswagen, do tamanho que ela é hoje, ela não precisa mais ser daquele tamanho para produzir carro. Se a Volkswagen fosse produzir carro usando tudo aquilo que ela tem de espaço disponível, ia ter carro empilhado até chegar na Lua, porque não teria onde pôr tanto carro, né? Então, assim, as plantas hoje são menores, mais altamente tecnológicas, então isso tem mudado o perfil da indústria. As indústrias, muitas saíram do grande ABC, foram para outros lugares mais competitivos, do ponto de vista do custo da terra, né, do custo de aluguel, do custo de comprar um terreno, de instituir uma indústria, por incentivos fiscais, por N questões, né? Uma delas é a mobilidade também. Então, você tem áreas industriais mais ociosas, como esse exemplo que eu usei da industrial, né? Os condomínios residenciais passam a aparecer, isso abre espaço para especulação imobiliária. Alguém sabe dizer o que é especulação imobiliária? Não faço ideia. Tá. Já ouvi falar. O que é especular? Dá um Google aí, vai. Supor. Supor. Seria tipo ficar pensando se ali daria pra, sei lá, construir alguma casa, alguma coisa do tipo? Naquele local, assim. A primeira coisa que eu imagino é um bingo de casas. Pensa assim, né? Eu tenho um terreno grande. E aí eu fico sabendo que as indústrias ali estão saindo, né? E que, sei lá, vou usar um nome que talvez as pessoas conheçam. A Patriani, que é a empresa lá que constrói prédio, ela está começando a comprar alguns terrenos para fazer prédio. Aí eu tenho meu terreninho aqui e eu falo, daqui a pouco a Patriane vai vir querer comprar. Eu vou colocar alguma coisa no meu terreno? Não vou. Eu vou deixar o terreno lá esperando a hora que a Patriane comprar um monte e que só faltar o meu terreno para ela poder construir. Ela vai falar assim, então quanto você quer? Ah, eu queria X, mas agora eu vou pedir 2x. Entendeu? Ah, não, eu queria 1 milhão no meu terreno.
mas como ela precisa comprar aquele meu terreno, eu vou pedir mais caro, porque eu sei da necessidade que ela tem de fazer. Então, eu especulei durante todo esse período para poder vender o meu pedaço de terra mais caro. Isso acontece, por exemplo, no centro de São Paulo. Então, você tem lá vários prédios vazios que poderiam estar servindo de moradia, que poderiam estar servindo para uso comercial, poderiam estar servindo para uma cacetada de coisas. Mas os prédios estão lá vazios, porque em algum momento o poder público vai querer fazer um novo centro, e aí aquilo vai valorizar, e o cara que ia vender o prédio, portanto, ou que ele ia ter um trabalhão para lidar com inquilinos, blá, 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 ele vai vender por um valor muito exorbitante, e ele não vai ter trabalho nenhum. Isso é especular, né? Nesse sentido da especulação imobiliária. É eu fazer uso do meu terreno para poder me beneficiar, e em detrimento disso, eu não dou a utilização necessária para esse terreno, a função social que esse terreno precisa ter. Então, isso mexe no custo da terra, isso mexe no acesso à moradia. Se o acesso à moradia em regiões mais centrais, ele é mais restrito, o que acontece? As pessoas vão procurar moradia em lugares mais periféricos. E aí você vai buscando periferização, aí você tem ocupação geralmente de áreas de manancial, também em muitos sentidos, ou áreas de risco, que também são áreas importantes, assim, de ter intervenção e tudo mais, mas as pessoas não vão lá porque elas querem morar na área de risco, né? Elas vão porque elas não têm opção de moradia nas áreas centrais. Então, nós temos um centro expandido, por exemplo, de São Paulo, que poderia ter muito mais moradia do que tem, e as pessoas morarem perto do seu trabalho. Olha só, nossa, parece tão incrível, né? Mas isso não acontece por quê? Porque tem muito imóvel vazio que está especulando, porque não é vantajoso ter pobre morando no centro, né? Então, isso não é vantajoso para essas pessoas, para quem domina, enfim, aquilo que a gente está falando desde o começo. Isso gera uma pressão na logística e no transporte. Então, ficar 3 horas no ônibus para ir trabalhar todos os dias, isso gera uma pressão para o poder público de ter que ter um transporte mais qualificado e mais barato, isso gera pressão nos serviços públicos, porque você vai ficar mais doente, isso gera impressão na arrecadação municipal, porque vai gastar mais com saúde, e isso só nesse aspecto que eu puxei. Mas tem o aspecto de logística, que fica mais caro você produzir naquele lugar, porque é mais caro você se deslocar naquele lugar. Então, tem uma série de pressões que tornam os negócios, ou tornam a atividade produtiva, inviável nesses espaços. E aí você tem uma debandada do investimento e a perda de competitividade. Um pouco disso que está acontecendo no na nossa região, no Grande ABC, mas na região metropolitana como um todo você tem espaços assim. Tirando ali aquela região de Osasco, Alphaville, que ainda está em crescimento, né? A região mais aqui de Guarulhos tem algumas coisas ainda, mas você tem um fluxo muito parecido em todos os espaços, né? E onde está o emprego hoje que paga melhor, ele não está no ABC. E antes ele já foi do ABC, né? Não sei quem aqui já teve metalúrgico na família, meu avô era metalúrgico. Então você tem lá, aquele momento, eram os melhores empregos, né? Os empregos que hoje são os melhores no setor financeiro. Então, isso mudou o perfil do nosso grande ABC. E aí, um pouco para trazer para vocês, né? O que eu vinha falando da Mancha, né? Você não sabe onde é que está São Caetano, você não sabe onde está Diadema direito, você não sabe onde começa Osasco, você não sabe que está escrito Franco da Rocha, mas você não sabe onde começa Francisco Morato. Aqui Guarulhos está apagado, a gente não sabe onde está. E tudo isso que está em vermelho são manchas urbanas. Então, esse processo todo aqui é de conurbação, quando a gente tem essa junção aí das áreas urbanizadas. E aí vocês conseguem identificar esse movimento aqui, ó? Então, está urbanizando, a mancha urbana está expandindo nessa linha da Dutra, que aí você vai para São José dos Campos e termina lá em Guaratinguetá. E ela também expande na Anhanguera. Perceba que eu estou falando o nome de rodovia, porque a escolha do nosso modal é uma escolha rodoviária. Então, Jundiaí, Campinas, Limeiras, vai até São Carlos,
Piracicaba também é outro eixo importante, e aqui o eixo de Sorocaba também é um eixo importante. Então a gente tem esse movimento de urbanização, de espraiamento acontecendo, um movimento que deve caminhar para a criação de uma megalópole, talvez usando o termo mais da galera da geografia, né? Você tem hoje também uma região que a gente chama de macrometrópole, que é essa região que pega aí várias regiões metropolitanas. Mas a gente aqui na BC está bem servido, né? Nós temos o sistema Anchieta Imigrantes, a gente tem Rodoanel, a gente tem Corredor ABD, tem o eixo da TI ali da Avenida do Estado, tem CPTM, tem trólebus, tem o BRT que deve ficar pronto no ano que vem, uma parte, e tem a linha 20 do metrô que a Bianca trouxe aqui da promessa. Já foi linha 17, 18, 19, ela já foi, já teve vários números e agora está no 20. Talvez até a gente ficar velho e saia, né? Mas isso tudo tem impacto na mobilidade, né? A Aniele levantou a mão. Vai lá. Professor, o Marco Petróleo quer dizer Marco Petróleo, Macrometrópole. petróleo, quer dizer onde mais tem essa invasão de pessoas que se tumultuam. Macrometrópole é essa região aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem a região metropolitana de São Paulo, que é essa. E aí ela vai se juntando aqui para cima com a região metropolitana de Campinas. E para o outro lado, ela vai se juntando com a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Essa região toda aqui, ó, tá vendo o meu bagulhinho azul? Essa é a macrometrópole, é uma região, né, que está se formando. Então, à medida que as cidades estão expandindo, essa nova região está se formando, que daqui a pouco esses espaços vazios que a gente tem de urbanização, eles vão ser cobertos. Então, a gente vai ter uma manchinha vermelha mais extensa aqui. Entendeu? Entendi. Beleza. Que é mancha urbana. Mancha urbana aqui, ó, é quando você tem áreas urbanas que tem construção, que tem urbanização, que tem transporte, que tem pessoas morando, que tem pessoas aglomeradas. Tudo que caracteriza uma região, um espaço urbano, tá condensado aqui no que a gente chama de mancha urbana. Então, a diferença de rural e urbano, acho que para vocês fica um pouco mais clara, né? Rural, geralmente, você tem construções mais espaçadas, você tem espaços verdes maiores, você tem uma função ambiental mais forte, né? Tem árvore, tem campo, tem plantação e tal. Isso pode acontecer em área urbana também, né? Mas você tem características de área rural. E área urbana é o que a gente tem de mais comum nas cidades, né? Então você tem mais adensamento, né? Você tem mais gente morando no mesmo lugar, você tem questões que envolvem a perspectiva urbana. Ficou mais fácil de entender, Pedro? Beleza. E envolve trânsito de pessoas também. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Na nossa mobilidade, né, o que acontece? Sabe esses empreendimentos que eu falei que estão surgindo nas zonas industriais, né? Então, onde era uma indústria, agora está virando um prédio. Geralmente, esse prédio que sobe, ele não é um prédio feito para pessoas de baixa renda, né? Ele é um prédio feito para pessoas de classe média e algumas vezes média alta. Então, isso está acontecendo um adensamento, né? Densidade, vocês lembram, né? É massa sobre volume. Então, significa, no nosso sentido aqui de densidade, né? É muita gente morando no mesmo espaço, num espaço pequeno. Então, você tem mais adensamento, né?
Então, você tem um adensamento de classe média, ou seja, mais pessoas de classe média morando naquele lugar. Você tem um transporte público pouco competitivo, e isso é o que eu queria um pouco ouvir de vocês, né? Acho que quase todo mundo aqui falou que pega ônibus, e quase todo mundo aqui relatou os horários de pico mais intransitáveis, né? Os horários de pico que poderiam ser trajetos curtos. Eu já demorei da minha casa aqui até o centro, que é um trajeto de 15 minutos, eu já demorei 1h30. Dependendo do que acontece na cidade, você não anda, né? Você não tem opções. Então, e você tem esses fluxos metropolitanos que a gente chama, né? Que é o fluxo que você sai de São Paulo, vai para ABC, vai de São Bernardo para São Caetano, vai de São Caetano para Santo André. Esses fluxos, eles acontecem, precisam acontecer, porque o emprego não está mais tão concentrado como estava no passado, né? Então, a gente precisa, em alguma medida, olhar para o desenvolvimento das nossas cidades, né? Como é que o emprego vai se reposicionar no Grande ABC? Se a gente não tem mais o emprego industrial, agora a gente passa a ter outro tipo de emprego, né? Que pode ser um emprego mais tecnológico, pode ser um emprego diferente do que a gente tinha antes. Nós precisamos reencontrar uma vocação para o ABC que não é mais a indústria fordista. Tem obras viárias, né? E aí, se deixar, eu vou ficar aqui falando até amanhã dessas obras malucas que essa galera faz, assim. Faz obra de viaduto onde não precisava fazer, fica, enfim, mexendo em obras viárias, gastando um baita dinheiro que é para carro passar. Porque o investimento em transporte coletivo é sempre um investimento secundário. Ninguém está preocupado com o busão, né? Então, eles estão preocupados com carros. Então, nisso é importante da gente ter isso na cabeça, né? E precisa diminuir o uso do transporte individual. Quanto mais carro você tem na rua, mais difícil fica de transitar, então você precisa tirar as pessoas do carro. Você tem algumas formas de fazer isso, né? A primeira é oferecendo um transporte de massa qualificado, que pode ser a linha 20, pode ser o BRT, alguma coisa que faça valer a pena sair do carro e pegar o transporte coletivo. Pode ter restrição de circulação, que nem em Paris, o centro de Paris não pode mais entrar carro, só vai entrar transporte coletivo. É uma alternativa, muito custosa, né? Porque as pessoas vão ficar bravas de não poder ir para o centro. E um transporte coletivo competitivo, né? Então, é o ônibus ser mais competitivo. Quando eu falo competitivo, eu quero dizer o quê? Quero dizer que hoje o nosso transporte, ele perde. É melhor você pegar um Uber, é melhor você ir a pé, é melhor você ir com qualquer outro meio. Você chega ou mais rápido, ou você passa uma viagem mais confortável, pagando a mesma coisa, do que de ônibus, né? Então, a gente tem feito um debate aqui muito sobre tarifa zero. É um debate amplo, é um debate que vocês não precisam se apropriar dele num todo, né? Não vai cair no Enem, o que é tarifa zero. Mas, eu acho que é interessante que vocês saibam algumas questões sobre o transporte. Isso pode ajudar vocês em redação. O transporte é o maior entrave para acesso a políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Você está doente, você vai aonde? Você vai na UPA. Se você não mora perto da UPA, você tem que pegar um transporte, certo? Você vai pegar um ônibus, ou você vai pegar um Uber, você vai pegar alguma coisa. Aqui onde eu moro, a passagem é gratuita só nos domingos. Exato, a gente vai entrar um pouco nesse debate. Acesso à educação. Não sei quem mora do lado da escola, às vezes mora, né? Mas se você não pegar um ônibus, você não vai para a sua escola. Acesso à cultura, lazer. Uma vez eu perguntei para as pessoas no ponto de ônibus, né? O que elas achavam da tarifa zero, ou o que elas fariam com o dinheiro da tarifa zero, melhor, com o dinheiro que sobraria se elas não tivessem que pagar o transporte. E quase todo mundo falava, pô, eu ia mais para o parque, eu iria mais para o shopping, eu iria mais para, sei lá, para uma atividade de cultura. Então, as políticas públicas nossas, elas precisam do transporte para acontecer. O transporte deixou de ser uma coisa secundária. Se você não tiver transporte, se você não tiver como ir, você não acessa nada, certo? Então,
No mundo já são. Esse número já está desatualizado, viu? Porque no Brasil a gente já saiu de 106 e chegamos a 114 cidades com tarifa zero. Em vários modelos, mas isso você tem modelos específicos em cada um dos lugares, né? Mas o Brasil está muito à frente nisso, assim. O Brasil está bem demais nesse ranking, né? E alguém aqui é de São Caetano do Sul? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Tá, não tem ninguém de São Caetano. Então, bom, a gente pode falar mal da galera de São Caetano. Tô brincando. É, São Caetano mudou um pouco a forma como a tarifa é cobrada. Eu vou tentar explicar bem devagarzinho, mas se vocês não entenderem, vocês avisam que eu tento explicar de novo, tá bom? Como que é que funciona hoje o contrato de ônibus? Isso não vai cair no Enem, viu? Isso é coisa para tua vida. Então você guarda que é a informação, tá? Mas é importante que você saiba o que você está usando, como é que custa, né? Como é que paga essas coisas todas. Eu, pelo menos, queria saber lá atrás. Então, hoje funciona assim, na maioria das cidades. Você vai pegar um ônibus, geralmente o custo da passagem por passageiro é algo em torno ali de R$ 9,80, R$ 10 em qualquer cidade de São Paulo. Só que aí a prefeitura não vai cobrar o valor cheio do passageiro, porque senão o prefeito perde voto, né? Então o que que acontece? O prefeito cobra uma parte do passageiro e a outra parte a prefeitura paga como um subsídio, paga para complementar o valor que o empresário de ônibus deveria receber por conta do contrato todo. Então, na prática, o valor que custa R$ 9,70, quando a gente paga R$ 5,70 aqui em Santo André, a prefeitura está pagando ali algo em torno de R$ 4,00 a mais por passageiro para complementar o valor da passagem e o empresário fazer valer o que ele acordou lá no contrato dele de concessão, porque é concedido o direito a ele de operar o transporte. Então, apesar do transporte ser público, é importante que todo mundo saiba, né, que não necessariamente ele é uma empresa pública que opera, né? No caso aqui do Grande ABC, são empresas privadas que operam esse serviço. Então, a prefeitura vai lá, contrata essa empresa pode fazer a operação do transporte. É uma concessão. Então, o custo do passageiro, que era de quase 10 conto, ele passa a ser pago uma parte pelo passageiro, outra parte pela prefeitura, certo? O que São Caetano fez? São Caetano mudou a forma de fazer o contrato do ônibus. Ao invés do empresário ganhar cada vez que gira a catraca, o empresário vai ganhar cada vez que ele coloca um carro na rua, cada vez que ele coloca um ônibus na rua, e não importa quantos passageiros tenham no ônibus, aquele ônibus ele vai receber o mesmo valor. O que isso tem de impacto na prática? Por que o ônibus demora tanto para passar? Porque o que é interessante para o empresário de ônibus que tenha dentro do ônibus? Passageiro, certo? Quanto mais passageiro tem dentro do ônibus, mais ele ganha. E como é que ele faz para ter muito passageiro no mesmo ônibus? Colocando menos ônibus na rua. Se ele coloca menos ônibus, ele pega mais passageiro por ônibus e ele joga o lucro lá para cima. E aí a gente vai como sardinha, a gente espera muito tempo para passar, porque essa é a lógica do transporte. O empresário quer ganhar dinheiro, ele não está ali só para servir nós, ele quer ganhar o dinheiro dele. Então, a forma como o contrato é estruturado é para ele ganhar mais. O que acontece? Nesse sistema, a gente espera mais tempo o ônibus passar, o empresário ganha uma bala por conta disso, e quem se ferra somos nós. O que São Caetano fez?
Bonitão, não importa quantas pessoas vão ter no ônibus, pode ter 2, pode ter 100. O que importa é você vai levar o carro, o ônibus, desse lugar até esse lugar, todos os dias, nos horários tal. E a gente vai monitorar o que você vai fazer. É tipo um fretamento, sabe? Contrataram um ônibus fretado, só que leva qualquer pessoa. Então, aí o que, que o empresário mais quer agora, nessa lógica? Alguém chuta? Se antes ele ganhava por passageiro e agora ele ganha por ônibus na rua, ele quer colocar mais ônibus na rua, certo? Não importa com quantos passageiros. Então há uma tendência que você tenha mais ônibus na rua, porque o empresário quer também, e isso vai fazer com que o ônibus passe mais rápido. Se o ônibus passa mais rápido, a gente espera menos. Se a gente espera menos, tende a fluir um pouco melhor. Faz sentido essa lógica? Hum, Fez? Vou entender que Sim. sim. Isso acaba fazendo com que o empresário também encomende mais ônibus das montadoras? Sim. O que que aconteceu no último período? Por que que forçou um pouco as empresas a terem essa mudança aí na forma do contrato? A pandemia, gente. A pandemia mudou a forma do empresário ver o contrato dele. Então, se antes da pandemia era um ônibus lotado, tal, 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 era aquilo que ele queria, beleza. O problema é que durante a pandemia, as pessoas não pegavam ônibus. Então, o ônibus que tinha 100 pessoas no horário de pico, ele passou a ter 20. E aí o empresário passou a perder dinheiro. Isso fez com que eles pensassem também na possibilidade de mudar o contrato. Então, os empresários de ônibus hoje estão cada vez mais perdendo usuários. Cada vez menos gente usando o ônibus. Isso é dado, é estatístico e tal. Cada vez mais gente está deixando de usar o ônibus e está usando outros meios de transporte. Então, a tendência é que essa empresa ela tenha mais previsão de quanto vai entrar de recurso para ela. Se ela tem mais previsão de quanto vai entrar, porque agora independe do passageiro, só depende do contrato que ela já fez e é aquilo, ela consegue também ter uma margem de empréstimo, uma margem de fazer investimento maior. Então, isso permite com que ela consiga planejar uma compra de novos ônibus com um pouco mais de segurança. Porque imagina, se eu não sei quantos ônibus vai ter o mês que vem, eu não vou gastar agora comprando um ônibus. Eu não sei quantos passageiros vai ter no mês que vem, eu não vou gastar dinheiro comprando ônibus agora. Então eu vou ficar segurando os ônibus velhos porque eu não tenho segurança para investir. Então, nesse sentido, também causou estou falando especificamente do caso de São Caetano, né? Causou um benefício específico para a empresa, para ela conseguir também fazer a troca da frota de ônibus. O fato de ter mais ônibus na rua prejudica mais o meio ambiente? Prejudica se tiver muito ônibus vazio na rua e todo mundo ainda usando o carro. Como a gente está falando aqui de uma lógica que a gente vai botar bastante gente dentro do ônibus, então a tendência é que mais gente deixe de usar o carro. Se mais gente deixa de usar o carro, o meio ambiente agradece. Entendeu, Bianca? Então é um pouco disso, assim. Eu não vou entrar muito no, no como paga a fatura de ônibus, porque a gente entra numa questão de administração pública que vocês não precisam saber. Mas queria fazer algumas perguntas, né? Porque sempre falam isso. Ah, mas de onde vem o dinheiro, né, para pagar a conta? Ah, não tem dinheiro, as prefeituras não têm dinheiro. Vocês já pensaram que a gente paga duas vezes? Porque a gente paga os impostos, né? IPTU, blá, 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 ICMS, o que tá lá, todos os impostos que você compra, comprei essa tampinha aqui e ali, comprei a garrafinha de água, eu tô pagando imposto, certo? Eu tô acabando já, viu? A gente combinou até as 9, tô acabando. Comprei a garrafinha de água, tô pagando imposto. Comprei qualquer coisa, tô pagando imposto. A gente já tá pagando. E o que que acontece? A gente tem que pagar de novo para girar a catraca no modelo atual.
É como se a gente tivesse catraca na porta da escola. E além de pagar todos os impostos que a gente já paga e toda a arrecadação que a gente já faz, a gente tivesse também que pagar toda vez que vai entrar na escola. Imagina um bilhete único ali para você terem que passar na hora de entrar na escola. Ninguém ia querer entrar na escola mais, né? Já não vai de graça, imagina tendo que pagar. Então, assim, a lógica do transporte é mais ou menos essa. A gente está hoje pagando duas vezes, hoje não, desde sempre, pagando duas vezes. E quem é que paga duas vezes? Quem é que usa ônibus? Voltamos lá no primeiro ponto, né? São as pessoas que estão nas periferias, são as pessoas que mais precisam, as pessoas que são mais pobres, são as pessoas que poderiam usufruir do ônibus de graça. Se é público, porque tem que pagar, exatamente. Na lógica do transporte é essa. Então, a gente tem uma série de outras questões aí que envolvem, por exemplo, as grandes obras viárias, né? Tipo, quando faz um viaduto e nesse viaduto não passa ônibus, por que que eu, que estou usando o ônibus, tenho que pagar por um viaduto que é para carro, sendo que eu ainda tenho que pagar o meu ônibus? Essa lógica de consumidor e tal, eu sei que é meio foda, né? Mas é uma lógica também cidadã, né? Porque ela está privilegiando quem usa carro, e quem usa carro é quem tem mais dinheiro do que quem usa ônibus. Meio óbvio isso, né? Mas um pouco trazer essas reflexões, assim, para vocês, né? Em relação às questões ambientais, né? Quanto mais carro na rua, mais prejudica o meio ambiente, e mesmo se for elétrico também, tá, gente? Apesar de ter questões sobre o elétrico, o ideal é que a gente tenha transporte coletivo de qualidade para que a gente não precise usar transporte individual no cotidiano. Mas eu quero dar um rolê com o meu carro, tal, não sei o quê, quero lá, né? É ótimo, eu também uso o meu, né? Mas o importante é que a gente tivesse transporte público para todo mundo, né? Eu não vou entrar muito nesse debate, mas só contar para vocês uma história. Eu acho que é rapidinho. Tava falando com um cara uma vez que ele é meio rico lá, né? Ele era de Santos. E ele tinha um carro, mano, era uma BMW X, não sei o quê. Depois eu fui olhar quanto custava 600 conto a BMW do maluco. E aí eu falei assim, não, existe a possibilidade da gente fazer uma tributação sobre quem tem carro, né? Então, se quem tem carro vai pagar, sei lá, 1% ao ano para ajudar no custeio do transporte coletivo. É nada mais justo, né? Não quer pagar o imposto, anda de ônibus, né? Então é isso. O ônibus está lá, é coletivo, é público, está à disposição, gratuito. Só que os carros vão ter que ajudar a pagar essa conta. Aí o cara falou assim: não, a gente fez a conta lá, sei lá, acho que dava R$ 60 por ano, um bagulho assim. Eu não sei fazer essa conta, alguém me ajuda depois. Se eu não me engano, 1%, ou vai dar R$ 60 por mês. Era alguma coisa desse tipo. E era R$ 60 por mês, isso. Pô, o cara que tem um carro de 600 mil, ele não pode pagar R$ 60 por mês, mas nós, que não temos carro de 600 mil, estamos muito longe disso, pagamos 13 e pouco para ir e voltar, R$ 12, R$ 13, R$ 14 por dia para ir e voltar do trabalho, ou do colégio, de qualquer outro lugar. Então a gente paga isso numa semana. Então o custo que o cara teria por mês, não pode. Mas o custo que a gente tem por semana, que é o mesmo, aí tá tudo bem. Né? Entrei nesse debate com o cara tal, mas um pouco para a gente mostrar quem planeja as cidades, lembram? Quem planeja são essas pessoas aí. E eu não vou entrar muito nisso hoje, mas a gente pode fazer uma conversa só sobre questões energéticas, biocombustíveis e tal, mas dizer muito rapidinho para vocês que o Grande ABC tem espaço para seguir na economia verde, seguir na indústria automobilística muito forte, usar os biocombustíveis, usar o fortalecimento da pesquisa e do desenvolvimento, né? A galera que foi aqui, não sei se tem alguém aqui que veio na UFABC, né? A gente tem uma instituição importante como essa que pode contribuir.
Nós precisamos inovar, né? Precisamos inovar nas ideias, precisamos inovar nas tecnologias, precisamos inovar na forma de produzir. Então, trazendo um pouco disso, não vou entrar muito mais. Mas é isso, galerinha. Eu acho que a gente passou um pouco, então, por mobilidade, a gente passou um pouco por planejamento urbano, a gente falou de industrialização, de desindustrialização, falamos de transporte, de tarifa zero, de acesso à política pública e das questões sociais em torno disso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ah, tá tranquilo. Mais alguém? Joinha, eu acho que tá tudo bem, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Ah, acho que não. Assunto complexo, nenhuma dúvida, mas ativou o óculos do planejamento urbano. Sim, gente, é gostoso demais quando você. Mas também é perturbador quando você anda na cidade e começa a entender por que que ela é desse jeito. Exato. Vou interromper a gravação, aí a gente pode continuar conversando aqui, mas para não ocupar mais o YouTube.